Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja pronto para passear um pouco mais no livro do Evangelho segundo João. Estamos vendo Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo a amar Jesus, para a gente poder repartir Jesus. É só aguardar a palavra voar, ver, ouvir, amar e repartir Jesus Cristo. Esse é o discipulado que a gente percebe aqui nesse livro inspirado pelo Espírito Santo que João escreveu. É uma riqueza, é um lugar onde a gente pode andar mesmo e compreender cada vez mais o que é o discipulado. Hoje vamos ler capítulo 2. Demorou um pouco para a gente sair de capítulo 1. E estamos indo devagar e deixando a gente ter a oportunidade de ver Jesus claramente, ouvir, para podermos amar Ele cada vez mais e repartir Ele como a nossa vida. Deixa eu ler o texto e fazer algum comentário, e você vai ver coisas lindas a respeito de Jesus. Você vai crescer ainda mais na sua fé, junto comigo. Vamos lá então. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A primeira coisa que chama a minha atenção é que as pessoas aqui envolvidas com a vida de Jesus, depois de ouvir a declaração de João Batista: "Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo", a gente encontra Jesus num casamento, celebrando o início de uma nova família. Não me parece que ele está com pressa. Ele está vivendo entre nós. Ele está vivendo no nosso ritmo de vida. Isso já é uma lição para nós. O nosso ritmo de vida normal é onde a gente revela a glória de Deus. Ele está com seus discípulos, ele está com outros amigos e talvez parentes. Ele está perto da sua mãe. E esse relacionamento entre Jesus e sua mãe, Maria, é uma das coisas mais lindas das Escrituras, porque ela, entre todas as pessoas, tem uma intimidade com Jesus, porque é a mãe dele e viveu com ele 30 anos, vendo o caráter dele, um dia de cada vez. E quando Maria, sendo uma pessoa cheia de compaixão, ela percebe que acabou o vinho, isso não era um pequeno problema, era um problema enorme, porque o casamento deste estilo durava dias e tinha que ter um planejamento para cuidar de todo convidado. E imagine uma das partes mais importantes da festa, o vinho, acabou. Então ela fala isso para Jesus.
E parece que ele dá uma bronca para Maria, mas não é uma bronca, ele conta a verdade para ela. Ele está dizendo para ela: mãe, Maria, meu trabalho não é consertar esse tipo de problema. Minha tarefa é enorme e maior que isso, mas a Maria, conhecendo o coração de Jesus, seu filho, e talvez não entendendo ainda o que ele está no mundo para fazer, ela fala para os servos uma declaração que chama muito a minha atenção. Ela disse para os serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Eu não acho na Bíblia nenhum lugar onde o discipulado é mais claramente declarado. Discipulado é: faça o que ele manda. É a essência do discipulado. É crer em Cristo, que ele sempre fará a coisa certa. Ele sempre fará a coisa cheia de graça e de verdade. Sempre, lembre-se que João já disse em capítulo 1, e vimos a sua glória cheio de graça e verdade. Então Maria já tinha visto isso, graça e verdade. 30 anos com Jesus, graça e verdade, graça e verdade, graça e verdade. Ele nunca mentiu, ele nunca roubou, ele nunca maltratou alguém. Então quando ele diz para ela: mulher, eu não tenho, isso não é minha tarefa, ela diz: tá bem. Aí ela fala para os servos: faça o que ele te mandar fazer. Na sua essência mais profunda, discipulado é ter tanta confiança na graça e na verdade de Jesus que a gente consegue obedecer nas circunstâncias normais do dia a dia o que ele manda. Isso é o discipulado. Outra coisa que chama muito a minha atenção é que a nossa sala de aula teológica é o dia a dia com Jesus. É uma coisa muito importante a gente compreender que não é numa sala de aula oficial, com PowerPoint, com professor falando ideias, que o discipulado acontece na grande maioria das vidas de crentes. 99% dos discípulos de Jesus ao redor do mundo, e durante os últimos 2000 anos, não tiveram a oportunidade de estar numa sala de aula com Jesus. Mas eles estavam com Jesus no seu dia a dia, nos casamentos, nos cultos fúnebres, nas lutas, na plantação de comida para a família sobreviver. Isso é nossa sala de aula. E se a gente prestar atenção, a gente chega onde Maria chegou, com uma confiança que podemos falar para qualquer pessoa: façam tudo que ele lhes mandar. Então, se eu pudesse falar para você, como meu irmão em Cristo, o que é o coração do discipulado é Jesus. Mas além disso façam tudo que ele lhes mandar. Por isso ele fala na grande comissão: ide, faça discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes mandei. É isso que eu estou fazendo hoje de manhã. Eu estou usando essas escrituras, dizendo para cada um de nós: vamos cooperar com Jesus. Vamos ver ele, vamos ouvir ele, vamos amar ele e depois vamos repartir ele fazendo o que ele manda a gente fazer. O discipulado é esse processo. Aí no último versículo diz assim: este sinal, versículo 11 de capítulo 2, esse sinal miraculoso em Caná de Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
O processo discipulado é crer um pouco mais em Jesus cada dia. É crer um pouco mais, com mais profundidade, com mais certeza em Jesus, um dia de cada vez. Isso é o processo. É hoje. Sua sala de aula teológica com Jesus é a sua vida normal. É o que está acontecendo hoje. E nesse dia, a sua tarefa, faça tudo que Ele manda. Isso é discipulado. Faça tudo que Ele manda você fazer. Vê-lo, ouvi-lo, amá-lo, para repartir essa vida. E assim, um dia de cada vez, a gente tem Cristo formado em nós. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, pense nessas coisas, leia João capítulo 2, medite e você vai ver coisas que eu não vi. Você vai entender coisas que eu não percebi, porque você tem o mesmo Espírito que eu tenho, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus te abençoe.